Programa Maturidade no Ar. Oferecimento Atabaque Turismo. Personalizada na pessoa idosa. A sua viagem nacional e internacional com toda a segurança. 71999931174. Sindicefaz. Desenvolvendo políticas e ações inclusivas para valorização ao idoso. Conforto, espaço e muito requinte, você só encontra no MK Estúdio de Beleza em Itapuã. 71992702276. Eduartes Gráfica. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 71994118028. E redescubra os melhores sons. Cuide da sua saúde auditiva. Escutar melhor é viver melhor. Fonomed. Aparelhos auditivos. Geriatria e seus desafios. Como você enxerga o processo de envelhecimento? Velho é a palavra certa. Eu diria que algumas pessoas não gostam dessa palavra, preferem ser chamadas de idosos. Eles costumam dizer que velho é o seu preconceito. E quais são as principais queixas dentro de um consultório geriátrico? Os idosos, eles se queixam muito da parte de saúde, eles também se queixam da parte social e também das relações interpessoais. Sim. E muitas vezes o idoso vai para o consultório para conversar sobre os problemas que ele está tendo com a companheira dele, com os filhos. Ele se sente abandonado, ele está tendo dificuldade de manter o casamento. Ele vai para o consultório conversar isso conosco também. Os idosos aceitam o processo de envelhecimento? O programa Maturidade no Ar está começando. Hoje estou muito feliz, hoje é um dia muito importante, eu considero que é um marco na televisão. Um quadro que se tornou um programa voltado para a pessoa idosa. Aqui nós vamos estar tratando sobre questões e conteúdos sobre envelhecimento. E ao meu lado, Dr. João Eudes, geriatra, médico de família e gerontólogo. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui estreando o nosso programa. Uma honra ser convidado para estar aqui ao seu lado e transmitir conhecimentos tão importantes para esse público idoso a partir de 60 anos, né? E nós vamos poder aqui trocar ideias, conversar, mostrar certos significados dessas pessoas, e vai ser muito importante. E ficamos muito felizes com esse quadro, principalmente para nós, né, geriatras, falar sobre maturidade, que é Isso é muito importante, né? Isso. Ótimo. E para vocês que estão nos assistindo, é importante a gente conceituar o que é geriatria, gerontologia e médico de família, até para que o próprio telespectador entenda a diferença. Sim, o geriatra é aquele estudante que, após se formar, faz uma residência médica de clínica médica. Sim. E, posteriormente, ele faz uma nova especialização, que é a geriatria. Ele vai estudar ali as doenças, a prevenção daquelas pessoas daquela faixa etária. O gerontólogo já são características bem mais profundas, outras variáveis, vem as variáveis sociais, vem as variáveis físicas e vem a equipe multidisciplinar se unir ao médico, que aí vem enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e outras pessoas. E o médico de família é o clínico antigo, com a visão de todas as faixas etárias, e ele vai ser como se fosse uma infantaria. Ele vai ficar lá naquele posto, atendendo a população, e ele resolve 70% das principais patologias que cercam a população de Salvador. Doutor Eudes, e que desafios são esses na saúde? O grande desafio na saúde do idoso na nossa cidade são as estatísticas, que mostram, por exemplo, que as doenças neurodegenerativas, 15% delas ocorrem aos 65 anos de idade, 30% aos 75 e 50% aos 85. E como cada vez mais a gente vê pessoas envelhecendo, eu mesmo, quando me formei, tinha poucos pacientes com 100 anos. Sim. Hoje eu tenho vários pacientes com 100 anos. Verdade. E eles não são pacientes acamados, não. Muitos deles são lúcidos, querem continuar vivendo, querem continuar entrando em contato com a sociedade. Então, nós temos que prepará-los para isso. Até porque nós ganhamos uma expectativa de vida melhor. E se nós temos essa elasticidade de mais de 20, 30 anos, a gente tem que tornar essa vida mais plena, mais bem vivida, né? Mas é bom entender o seguinte, como você está enxergando esse envelhecimento na cidade do Salvador? O envelhecimento da cidade de Salvador, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Então, você tem bairros em Salvador que você tem uma densidade de idosos muito maior. E carentes. Sim, e aí você vê esses idosos
querendo praticar esportes, querendo fazer caminhadas, e eles não encontram, às vezes, recursos para fazerem isso. E você vê já bairros de Salvador que você visita, que você vê muita criança. Sim. Que tem casais jovens com muitos filhos, e esses bairros são completamente diferentes uns dos outros. E você vê também famílias que têm 3, 4 gerações na mesma casa. Isso cria um conflito entre gerações muito importante. Porque a criança e o idoso têm muita dificuldade de conviver na mesma casa. Certeza. Isso deveria ser aproximado mais, né? Essa é a ideia da gente, né? Porque passamos a ter mais pessoas idosas e menos pessoas jovens, né? Essa pirâmide etária já é mostrada hoje, né? O que era uma pirâmide hoje já está quase um tijolo, né? Mas é importante saber quais são as principais queixas que você recebe dentro do seu consultório médico. Os idosos, eles se queixam muito da parte de saúde, eles também se queixam da parte social e também dos relações interpessoais. Sim. E muitas vezes o idoso vai para o consultório para conversar sobre os problemas que ele está tendo com a companheira dele, com os filhos. Ele se sente abandonado, ele está tendo dificuldade de manter o casamento, ele vai para o consultório conversar isso conosco também. Em relação à saúde, ele pode se queixar de dificuldade de audição, dificuldade de visão, auditivo, a pressão que não está controlando, o diabetes, o peso que está fora do normal, e às vezes ele quer fazer um check-up em questão de exames de sangue. Ou seja, é uma série de queixas que é um processo natural, é um processo irreversível, mas que tudo tem como ser atenuado, vamos dizer assim, né? Então, isso eu acho importante, né? Eu queria saber, sair das instituições privadas, né, é uma alternativa para a população idosa, carente? A população idosa carente hoje, ela sente dificuldade de ser atendida como a população de instituições privadas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A Universidade da Terceira Idade, voltada para idosos carentes, nós não temos. Centros-dias voltados para a população carente, nós não temos. Então, nós temos muito para instituições que as pessoas podem pagar de alguma forma. Poder aquisitivo melhor. Então, hoje, o que a gente fala para as políticas públicas em relação ao idoso é criar opções para qualquer pessoa. Sim, verdade. Qualquer pessoa idosa possa frequentar e exercer a sua função na sociedade. Eu costumo dizer, telespectador, que é o bem comum, é pensar na coletividade, né? Então, assim, a gente precisa sair das instituições privadas e levar até esse modelo para dentro dos bairros periféricos, esses que precisam realmente de um atendimento, de uma atenção. Até porque nós temos o Estatuto do Idoso, você sabe muito bem, e a gente precisa valer o que está ali escrito, determinado, e não simplesmente conservar, mas cobrar da sociedade, da família, da comunidade, o que está ali escrito. Você concorda comigo? Concordo. Eu gosto muito de viajar, então eu observo outras culturas, como o idoso tem mobilidade nessas outras culturas. Sim. Ele pode se locomover gratuitamente, ir para museus, parques e etc. Uma questão cultural, com né? muita facilidade. É verdade. E na nossa cultura aqui, eles têm muita dificuldade, inclusive até na questão Resistência. É verdade. Porque nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para você tornar a sua vida mais plena. Ou seja, ao chegar aos 60 anos, você deve se reprogramar, se reinventar. Eu acho que isso é fundamental. Os idosos aceitam o envelhecimento? Os idosos têm uma certa resistência. Por exemplo, às vezes eu falo para eles irem para a universidade, eles dizem, mas eu já estudei, vou estudar de novo. Não tenho idade mais para isso. Então eles ficam achando que, por se tornar idosos, não tem mais o direito de aprender coisas diferentes, Sim. Sim. coisas novas. Já tem outros idosos que aproveitam a terceira idade para aprender coisas que eles não tiveram durante a vida. Vão aprender a pintar, vão aprender a dançar, vão aprender a usar computador que ele não tinha aprendido antes. São os idosos que resistem à terceira idade, que tem essa visão de que ficou idoso, ele fica esperando chegar à finitude e aqui a gente tem que intervir. Exatamente. Colocar ideias novas na mente deles para que eles modifiquem o caminho. Eu acho que esse deles. momento é o momento oportuno para você se reinventar. Essa palavra é mágica, gente. É o momento de você procurar algo para que você possa realmente ocupar esse tempo que foi lhe dado com uma gratificação e não simplesmente você se acomodar. Então é fazer aquilo que você gostaria de ter feito quando você não fez quando era mais jovem, é descobrir outras atividades por curiosidade, prestar caridade, porque fazer a caridade é um ato muito importante,
né? E isso ajuda muito no processo psicológico da pessoa. Então, é você se mobilizar. Eu acho que falta também o incentivo da família, da comunidade, em fazer com que o idoso saia do sofá e vá à luta. Vamos dançar, vamos fazer balé, vamos tocar um instrumento, vamos surfar. E está mostrando tudo isso aí, né? Então, isso é importantíssimo. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. Essa é uma pergunta muito pessoal. Eu tenho 54 anos. Eu posso ser o geriatra? Você pode ir ao geriatra, só que nós temos um problema, que é o número de geriatras que as populações no Brasil possuem. É uma quantidade pequena. Então, nós geriatras, por sermos em pequena quantidade, nós nos reservamos a atender os pacientes a partir de 60 anos. Porque se a gente for atender os mais jovens, a gente vai deixar de atender os mais velhos. E aí deixamos aos clínicos, aos médicos de família, a missão de cuidar daqueles mais novos. Entendi. Se nós tivéssemos uma quantidade de geriatras muito maior, aí não teria problema. Ideal. Que seria o ideal. Porque é como se você estivesse preparando para o envelhecimento, né? Eu acho que você pode anteceder isso aí. Eu penso dessa forma, né? Já me prevenindo para o processo de envelhecimento. Então, eu acho que isso é favorável, né? Já chegaram alguns pacientes com 50, 54 anos, 55, para consultar? Sim, chegam, a gente, quando pode, a gente atende eles. E uma coisa que eu queria deixar bem claro é que a gente precisa aprender com a experiência da história, do passado. Nos Estados Unidos, há 50 anos atrás, eles passaram pelo que o Brasil está passando hoje. A população envelheceu rapidamente, eles não se prepararam, o número de geriatras não foi suficiente para cuidar da quantidade de pessoas que envelheceu. Sim. E eles tiveram que treinar os clínicos e outros especialistas para poder cuidar dos idosos. É o que provavelmente vai acontecer no Brasil. É verdade. Nós, geriatras, vamos ter a missão de unir forças com outras especialidades para cuidar, porque nos próximos 30 anos a população de idosos em Salvador vai triplicar. E a quantidade de geriatras vai triplicar também? Provavelmente não vai conseguir. Vai acontecer. E os números falam, né, que são 2 décadas para a gente atingir uma população de idosos, né, muito grande. Agora, com a Covid, talvez esses números venham cair um pouco mais, né? Porque houve muita morte por parte da pessoa idosa. Mas é uma tendência e a gente precisa realmente cuidar melhor da pessoa idosa. O programa vem com esse propósito, viu, doutor João Eudes? Ele vem com esse propósito de ajudar a pessoa idosa e principalmente o da periferia, né? Porque esse precisa dos cuidados básicos. Por isso que eu te perguntei antes, assim, é importante sairmos das instituições privadas e irmos para a periferia carente. Isso é fundamental. A gente precisa, me desculpa, mas fazer mais do que falar mais, né? Botar a mão na massa. Você concorda isso comigo? Você tem um trabalho lindo com abrigo, conheço o seu trabalho, sei o que você faz, não é fácil e você percebe que falta muito, né? Você lidar com um idoso carente é muito diferente. Eu sempre me lembro de uma paciente que eu atendi, da Irmã Dulce, a felicidade que ela passou para mim quando ela conseguiu fazer a primeira viagem da vida dela. Ela só conhecia Salvador. Aí alguém ofereceu um passeio para Aracaju. Ela voltou com um sorriso nos lábios tão grande porque tinha conhecido Aracaju. Aí eu fiquei com vergonha, disse, poxa, eu conheço tantos lugares, não tinha ficado tão feliz de conhecer Aracaju. Eu fui, eu dancei, eu conheci coisas novas, um sotaque diferente. Isso é importante, né? Muito importante. Isso é muito importante. Olha, nós vamos para um break, aguarda um pouquinho só, a gente vai ali e já estamos voltando. O Sindicefaz tem uma base de associados de servidores da Secretaria da Fazenda Estadual com média de idade acima dos 55 anos. É um público que demanda uma atenção especial por parte da entidade. Primeiro sindicato de fazendários do país a criar um departamento de aposentados e pensionistas, o Sindicefaz desenvolve políticas e ações inclusivas de valorização e pertencimento do segmento. Sindicefaz. Seja qual for a peça gráfica, placa de sinalização, adesivos de chão, adesivos para embalagens, adesivos para para-choque, rótulos, tag, banner, faixas, plastificação ou cartão de visita, pode confiar. A gente imprime. Contamos com uma estrutura com tecnologia digital para atender a sua demanda, com o máximo de qualidade e rapidez. Eduartes Gráfica. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 71994118028.
Conforto, espaço e muito requinte para você que gosta de cuidar do seu corpo. O Estúdio de Beleza MK está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de segurança. Manicure, pedicure, luzes, escova mega hair, depilação, drenagem linfática, limpeza de pele, entre outros serviços. Amplo estacionamento e com espaço kids. Venha para o Estúdio de Beleza MK Shopping do Farol, em Itapuã, 71992702276. Estamos de volta com o programa Maturidade no Ar e hoje falando sobre a geriatria e seus desafios. E aqui no estúdio, Dr. João Eudes, geriatra. Dr. Eudes, todos os idosos envelhecem de forma igual? Infelizmente não. A gente costuma focar a idade, mas hoje nós temos focado a autonomia, a qualidade de vida do idoso. E a gente costuma falar aquilo que o idoso consegue fazer no dia a dia, são as atividades de vida diária. Autonomia e independência, seria isso? Isso. Então o idoso que tem grau funcional 1 é um idoso parecido conosco, que ele consegue fazer tudo sozinho, come sozinho, vai no mercado sozinho. Autonomia e independência. Mas quando ele começa a perder alguma coisa, tipo ele não enxerga direito, Sim. Não escuta direito, ele já precisa de uma pessoa para acompanhar ele já começa a perder a autonomia, a gente já costuma dizer que ele é grau funcional 2. Tá. E infelizmente nós temos muitos idosos grau funcional 3, que é aqueles que estão acamados, Sim. tem que receber comida na boca, usam fraldas. Então o grande desafio do envelhecimento é você não perder a autonomia. Porque às vezes as pessoas se preocupam muito com a idade, a gente se preocupa muito com a autonomia. E engraçado a gente veio falar isso, que muitos idosos delegam suas atividades para terceiros, quando na verdade você tem que manter a sua autonomia e sua independência, até porque as suas faculdades mentais, a parte cognitiva está plena. Então é oportuno que você faça as suas atividades diárias e não delegue, né? Isso é muito importante. Olha, me fez lembrar aqui, a gente estava conversando antes nos bastidores, e você tem algo muito parecido com o Santa Dulce dos Pobres, né? Você tem um abrigo em Sussuarana, né? E que você resgata as pessoas idosas na rua. Me conte esse negócio direito aí. As pessoas da Irmã Dulce costumam me chamar de Irmã Dulce de calça. É um apelido que eles me dão. É porque a Irmã Dulce, quando construiu a obra dela, ela não imaginou que um dia ia se transformar num grande hospital. Sim. Então, quando a obra de Irmã Dulce se transformou num grande hospital, ela não podia mais receber os idosos abandonados nas ruas de Salvador, porque se transformou num hospital. Então, com isso, eu criei uma obra que resgata esses idosos que estão na rua. Muitos deles vêm de rua, agora a maioria deles vem das assistências sociais dos hospitais públicos, Sim. né? Do Roberto Santos, do HGE, muitas já me conhecem, do Carvalho Luz e até de hospitais privados. Eu já tive pacientes abandonados no Hospital Português, no Hospital Santa Isabel. São quantos idosos hoje no abrigo? Hoje nós temos 47 idosos. Homens e mulheres. São 20 homens e 27 mulheres. E quem mantém essa instituição? Esse é que é o grande desafio. É o grande desafio, porque até então só as instituições privadas têm condições, né? As instituições filantrópicas, como nós somos, a gente vive de doação. São amigos meus, familiares, colegas. Alguns idosos têm benefícios, só que os benefícios deles não é suficiente para manter a instituição. Porque nós temos que contratar uma categoria que nem tocamos aqui, que são os cuidadores dos idosos, uma profissão muito importante. Que ainda não foi regulamentada. Eu tive no congresso de geriatria, tive com políticos lá do Rio de Janeiro e ainda os deputados não votaram a lei que torna essa categoria diferenciada, porque eles é que vão cuidar de nós. Eu, inclusive, um dia vou precisar talvez de um cuidador. E podemos dizer que é um trabalho árduo e um trabalho feito com amor. Sim. Porque para trabalhar com idoso, gente, existem alguns pré-requisitos. Primeiro é gostar do velho. Falar nisso, velho é a palavra certa, correto? Velho é a palavra certa. Eu diria que algumas pessoas não gostam dessa palavra, preferem ser chamadas de idosos. Eles costumam dizer que velho é o seu preconceito, né? Porque eles acham que é o preconceito das pessoas. Prefeitos e vereadores que têm um projeto com a pessoa idosa, que está no momento de a gente levar esse projeto para dentro das periferias. Porque é lá que está a maior concentração de idosos, é lá que está o maior sofrimento, e aí eu venho dizer a questão da acessibilidade, da mobilidade, a questão da habitação, da alimentação, da própria saúde, porque eu acredito que cada bairro deveria ter
um hospital voltado para a pessoa idosa. Porque é muito difícil o idoso sair de Sussuarana para ir para um outro hospital, né, onde tem uma dificuldade muito grande de deslocamento para ser atendido. Então fica aqui a minha deixa para os políticos e nós vamos cobrar isso, eu estou de olho, porque o programa Maturidade no Ar, ele vem trazer questões, conteúdos voltados para a pessoa idosa, mas nós também vamos cobrar dos políticos ações que venham trazer dignidade, respeito e valorização à pessoa idosa. Você concorda comigo? Eu concordo. Agora, quando você vai traçar uma política, você não pode falar só no idoso de uma forma geral. Você tem que ver que idoso você está se referindo. Sim, claro. Quando você pega um classe funcional 3, que são os acamados, você tem que criar instituições que possam recebê-los, principalmente para os mais pobres. Exatamente. Uma pessoa que mora na periferia, tem um pai que teve um AVC, que não consegue andar, uma pessoa não tem condição de levar para um fisioterapeuta. Agora, eu gostaria de saber, você como gestor desse abrigo, né, filantrópico, como é que você está lidando com a questão do coronavírus? Porque são muitas coisas para você lidar. Você fala coronavírus, mas o coronavírus, sem entrar em detalhes, que é uma doença nova, mas uma das coisas que todo mundo já discutiu é que o paciente tem que estar bem alimentado. Ele tem que estar com a imunidade saudável. Sim. Então, o que é que nós passamos a fazer no abrigo? O alimento mais saudável possível, dentro dos nossos recursos. Claro. Então, a gente começou a sair do alimento industrializado. Então, nós fazemos o extrato de tomate no abrigo, nós fazemos algo parecido com o que o pessoal chama de caldo quinó, né? A gente faz um molhozinho todo lá no abrigo, compramos as coisas e fazemos lá, para evitar as questões industrializadas. Refrigerante não entra no abrigo. Às vezes tem doadores que ficam querendo comprar e dizem, não leve refrigerante, pelo amor de Deus, porque não faz bem à saúde. É verdade. Então eles passam a ter uma alimentação mais saudável. Isso é bom. Por exemplo, eu tenho 47 idosos, eu raramente uso laxante lá. Eles não costumam ter prisão de ventre porque você usa alimentação saudável. Entendi. Eu tenho um monte de pacientes que queixam de prisão de ventre, queixam de um monte de problemas, quando eu vou ver, a alimentação deles é completamente errada. Até porque o poder aquisitivo não ajuda também, né? Não, mas na nossa cultura, as pessoas ainda se alimentam de muitas coisas ilusórias, né? O refrigerante mesmo é uma ilusão. A gente acredita que nos próximos 20 anos, nós médicos vamos ser treinados para combater o refrigerante como a gente combate o cigarro hoje. Com certeza. Porque ele não faz muito bem à saúde. E, além disso, a questão da atividade física, né? Que é uma coisa importantíssima. Uma das coisas que meu abrigo sonha em ter é um professor de educação física, um terapeuta ocupacional, para fazer com que os nossos idosos... Você não tem ainda? Não tem. Então, você, terapeuta ocupacional, você, profissional de educação física, está aí, ó, disponível o abrigo de Dr. João Eudes, está precisando desses profissionais para que a gente possa dar a qualidade merecida para a pessoa idosa. Não é verdade? E aí, nas políticas públicas, tem uma coisa chamada centro-dia. Sim. Que é um local em que os idosos podem ir, passar o dia, passar uma tarde, fazendo várias atividades. Eles podem fazer educação física, natação, hidroterapia, eles podem fazer dança, eles podem fazer zumba, eles podem fazer tai chi, eles podem jogar dominó, jogar carta. Você dá várias atividades e os profissionais estarão lá para recebê-los. Em vários países do mundo, inclusive no Brasil e em outros estados, já existem centros-dias. O ideal seria um centro-dia em cada bairro de Salvador. Tá. Mas como nós não temos nenhum, nós temos uma proposta de fazer um centro-dia em Sussuarana. Sim. E nós estamos sempre pedindo ajuda ao poder público para nos auxiliar. O recado está aí, né? O recado está aí, já foi dado. Né? É isso que a gente precisa, gente. A gente precisa entrar na periferia, né, e acolher, mas é acolher mesmo com carinho, com amor. O idoso precisa disso, né, de afetividade. É isso que a gente quer trazer dentro desse programa Maturidade no Ar. Não é só as coisas boas, mas também trazer as mazelas que o idoso vem passando, porque sofre os abusos também, né? Tem a violência à pessoa idosa, que não necessariamente é a violência física, mas a violência financeira, que é o que está lá o primeiro da lista, né? Então, assim, esses idosos, eles são praticamente deixados lá, né? Sobre a violência não é uma coisa que a gente se sente à vontade de falar. Mas em Tubarão existe uma instituição que tem uma enfermaria só para idosas vítimas de violência sexual. E a primeira vez que eu entrei nessa enfermaria, eu não suportei e chorei muito. Realmente é muito difícil. Você vê aquelas idosas com o rosto, uma tristeza muito grande, que elas foram abusadas sexualmente por seres humanos, e esse abrigo lá em Tubarão, ele tem uma enfermaria só para isso.
O que é que você estaria precisando hoje para melhorar esse abrigo que você acolhe essas pessoas idosas? Hoje nós estamos tentando negociar principalmente com a prefeitura, um grande terreno que tem lá em Sussuarana que ninguém está usando, para construir um grande abrigo para idosos de grau funcional 3 e um centro-dia para beneficiar os idosos grau 1 e grau 2. Ótimo. Porque o grau 1 e grau 2 eles podem se movimentar. Isso para Salvador seria de uma importância muito grande. E esse projeto seria um projeto piloto. E aí, a partir do momento que ele começasse a funcionar, a gente poderia... Um processo multiplicador. É isso, criar sementes em outros bairros de Salvador para que o idoso não precise se deslocar. Eu sempre costumo dizer que a gente precisa sair um pouco mais da teoria e partir para a prática, né? Eu sempre falo isso, assim, é muito importante ter os números, ter a estatística, mas a gente precisa se movimentar. Eu costumo dizer assim, os idosos precisam ir para a rua também. Os idosos precisam ir para a rua. Eles precisam levantar a bandeira dele, como qualquer outra classe levantam suas bandeiras. E brigar pelos seus direitos, porque o Estatuto do Idoso está lá, vocês não conhecem, eu estou até sem ele aqui, eu poderia mostrar agora para vocês. Ali rege todos os direitos e deveres que a pessoa idosa tem, o direito à vida, e uma vida digna, de qualidade. Então, o nosso trabalho é exatamente esse, de trazer a dignidade da pessoa idosa, né? E o não preconceito. Né? O que é que você me diz disso? Inclusive, é um apelo que a gente faz de que o poder público comece a se sensibilizar sobre essas questões, porque é um desafio se lidar com cada ser humano, porque os seres humanos são muito diferentes. E você tem que abrir várias portas diferentes para que ele escolha uma. Às vezes, nós temos a ideia de que a gente pode fazer com que o idoso faça determinada ação, mas ele não gosta. Eu sempre brinco com meus pacientes. Às vezes o pessoal, faça palavras cruzadas, mas ele não gosta de fazer palavras cruzadas. Então, você tem que dar outra alternativa. Ok. Eu vou pedir uma última pergunta para você. Que dicas você daria para o envelhecimento saudável? Às vezes, quando eu dou aula, que eu sou professor também, os alunos perguntam quando o envelhecimento começa. Ele começa na obstetrícia. Lá dentro. É quando a mãe está grávida, ela tem que ter uma alimentação saudável para que o sistema nervoso seja produzido de uma forma bem saudável. Que vem repercutir. Aí cai na mão do pediatra, que vai cuidar da alimentação daquela criança, vai ensinar a mãe as questões emocionais da criança. Depois vai cair na mão do ebiatra, né, que é o do adolescente, que aqui no Brasil não tem muito, mas aí já cairia na mão do clínico. Então você tem que começar a orientar as populações a começar a ter uma alimentação saudável, não esquecer do exercício físico e, é evidente, uma vida com menos estresse. Exatamente. Eu já li alguns livros que falam sempre isso. Sem estresse, eu acho que ninguém consegue buscar um meio social, socializar, namorar muito. Doutor Eudes, eu queria agradecer desde já a sua participação. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui na estreia do programa Maturidade no Ar. Esse programa que está estourado, porque foi um pedido dos próprios idosos que esse programa ganhasse mais um tempo para ouvir um pouco mais sobre o que o especialista tem a dizer sobre o envelhecimento, né? Então eu fico muito grato, é um prazer, volte sempre. Eu gostaria de agradecer, para nós foi uma honra essa iniciativa de Maturidade no Ar feita pela Band, e eu tenho certeza que os nossos pacientes idosos que estão nos assistindo agora devem estar muito satisfeitos. Um beijo para todos. Satisfeitos. Isso. Devem estar muito satisfeitos com essa iniciativa e troca de ideias, e nós esperamos outras vezes podermos vir aqui novamente para trocar conhecimento. Isso é muito bom. Nós somos pioneiros na televisão e a ideia é que a gente se torne pioneiro a nível nacional, porque o idoso precisa de visibilidade. Olha, gente, está terminando, muita saudade, um beijo, aquele abraço gostoso e até o próximo sábado.